Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar com você, para trazer uma meditação da palavra do Senhor, esta palavra que pode mudar a sua vida hoje. Você não chegou aqui por acaso, não foi à toa que o YouTube te mostrou esse vídeo. Deus tem um propósito na sua vida e eu quero muito ser instrumento do Senhor para te abençoar. Eu me lembro, irmãos, que há muitos anos atrás, uma vez eu estava no meu carro e eu estava ouvindo uma rádio evangélica e o moço começou a falar de Deus ali, ele começou a pregar sobre a Bíblia. Irmãos, naquele momento eu senti muito forte a presença do Senhor e eram respostas que eu estava buscando há tanto tempo. E naquele momento eu comecei a orar e pedir a Deus que um dia eu pudesse também ser usado nas mãos dele para tocar no coração das pessoas. E eu fico tão feliz, irmãos, quando as pessoas vêm, me abraçam e elas dizem: pastor, você é muito importante na minha vida. No momento mais difícil, Deus usou a sua boca. E eu louvo ao Senhor porque as suas promessas são fiéis, são verdadeiras. Deus, ele conhece o nosso coração. Eu sei que tem muitos de vocês aqui com pedidos de oração e eu quero te falar, Deus vai responder cada uma delas. Você precisa acreditar que ainda que não seja do seu jeito, será de um jeito muito melhor e maior. Deus é bom, irmãos, Deus é Pai. Eu recebo tantos testemunhos, depoimentos de pessoas dizendo que têm orado comigo de manhã e à noite e Deus tem feito maravilhas. Então com você não será diferente, mas para isso você tem que entender a importância de buscar a Jesus. E mesmo que você cometa falhas ao longo da caminhada, Jesus te perdoa, Ele é misericordioso e tudo o que Ele espera é que você chegue a Ele com humildade. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Enquanto você não descer do pedestal, ou seja, enquanto você não abrir mão da sua vaidade, do seu ego, Deus não pode operar. Porque Deus trabalha somente em corações humildes, corações quebrantados, que reconhecem que necessitam do Senhor. Jesus disse que bem-aventurado são os pobres de espírito, e a pessoa que se considera pobre espiritualmente é a que recebe bênçãos do Senhor. A pessoa pobre é aquela que sabe que tem necessidades, ela precisa da ajuda de alguém maior, alguém que pode realmente ajudá-la. E assim nós devemos orar com o coração humilde e quebrantado, porque Deus é o provedor de tudo, sem Ele nós não somos nada. Amém? Hoje, irmãos, a mensagem vai tocar profundamente. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rápido e não paga nada. Olha nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, clica nele, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você apertar o sininho e selecionar a opção todas, ok? Assim você receberá diretamente no seu celular as próximas orações e vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, mas que hoje você vai entender ela de uma maneira totalmente diferente. Está escrito em Mateus capítulo 14, o versículo 25 ao 33. Preste atenção. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Irmãos, olha que história maravilhosa. Essa história de fé, essa história de ousadia. E eu tenho certeza que essa história de Pedro e Jesus tem muito a ver conosco. Aqui nós vemos Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos, e eles ficaram morrendo de medo. Afinal de contas, era alta madrugada e eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo.
Naquele momento, irmãos, gerou uma fé no coração de Pedro e ele quis também andar sobre as águas junto com Jesus. E Cristo, vendo aquela sinceridade no coração dele, convidou ele e ele disse: venha, Pedro. E Pedro então começou a experimentar o sobrenatural. Mas a Bíblia diz que quando ele reparou no vento, ele começou a ficar com medo e começou a afundar. Irmãos, eu creio que essa mensagem tem muito a ver conosco. Quando a gente decide caminhar com Jesus, nós começamos muito bem, com uma fé simples, uma fé pura, capaz de nos fazer andar no sobrenatural, não é verdade? Mas logo vem as aflições da vida, as afrontas do diabo, as perseguições dentro de casa, as zombarias dos amigos, e aí a gente começa a ficar com medo de não dar conta. E nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a focar nos problemas, nas adversidades. E aí o que acontece? Nós afundamos. Mas irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos da ajuda do Senhor e clamamos por Ele, imediatamente Jesus estende a sua mão e nos segura, assim como Ele fez com o discípulo Pedro. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Jesus não tem problema nenhum, Ele não tem dificuldade nenhuma em lidar com pessoas com pouca fé. Isso porque Ele tem fé suficiente para todos nós, irmãos. E mesmo quando a gente falha, Jesus está conosco para nos socorrer. Ele está conosco na fé, mas também na fraqueza. Eu falo isso porque tem pessoas aqui me ouvindo que estão se afogando nos problemas, se afogando nas tempestades da vida. Você, mulher que tem focado no seu casamento, você só chora, você lamenta, você não consegue encontrar uma luz e aí você não tem força sequer para orar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não vai te acusar, Ele não te aponta o dedo, mas Ele te diz: busque a minha presença de todo o coração, pare de olhar para os problemas, para os defeitos das pessoas, foque em mim. Oh, meus irmãos, eu creio que Jesus está aqui hoje e Ele quer te estender a mão, Ele quer que você volte a caminhar sobre as águas. Você que um dia experimentou o poder dele, é hora de você voltar para a presença do Senhor. Eu sei que o inimigo batalha muito na sua mente, dizendo que você está em pecado, que você não merece o perdão, que Deus não está com você, afinal de contas, você tem tantas coisas para melhorar. Mas ouça o que eu vou te falar agora. Jesus quer que você venha como você está, e quem vai transformar a sua vida é Ele. Não queira mudar tudo primeiro para ir até Jesus, porque senão você nunca voltará para a presença dele, entendeu? Nós, irmãos, não podemos dar frutos se não for com a ajuda de Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu resolvi trazer para você essa palavra hoje porque eu sei que muitas vezes nós não temos fé suficiente, mas eu quero que você saiba que Jesus, Ele nos ajuda quando nós temos muita fé, mas também quando nós estamos fracos, sem condições de crer, de orar, de ler a Bíblia. E isso nos mostra o quanto Ele nos ama. A ajuda de Jesus, assim como foi com o discípulo Pedro, ela não está relacionada apenas à nossa fé, mas à intenção do nosso coração. Irmãos, quando eu me converti, eu tinha tantas coisas ainda a serem resolvidas, tantas pendências. É claro que eu ainda passo por problemas, eu tenho dificuldades também, mas no começo sempre é mais difícil, né? E então eu fazia a seguinte oração: Deus, olha para dentro de mim, veja a sinceridade, a intenção do meu coração. Irmãos, eu posso dizer a cada um de vocês que Deus, Ele sabe exatamente onde está a nossa maior fraqueza e Ele sabe também do nosso desejo de estar com Ele. E já que nós estamos falando de fraqueza, eu me lembrei aqui agora do apóstolo Paulo. Aquele homem era um homem muito forte, um homem muito inteligente, muito sábio. E mesmo quando ele se converteu, talvez ele tivesse que lutar com o orgulho, com a autossuficiência. Afinal de contas, ele era imbatível nos discursos, era um homem extremamente inteligente. Mas a Bíblia diz que um dia ele se deparou com uma fraqueza. E até hoje os estudiosos tentam entender qual era essa fraqueza, no qual o apóstolo Paulo chamou de espinho na carne. Nós não sabemos exatamente se ele estava enfrentando tentações, perseguições ou algum tipo de doença, mas a verdade é que a sua fraqueza trouxe a ele uma revelação muito maior da graça de Deus. Paulo já tinha recebido muitas revelações do Senhor e ele tinha escrito grande parte do Novo Testamento. Por isso é natural que ele se sentisse orgulhoso ou que talvez ele pensasse que fosse mais especial do que as outras pessoas. Mas irmãos, quando o deserto chega na vida de uma pessoa,
A pessoa se quebranta, a pessoa se abre completamente para o Senhor, e as forças do apóstolo Paulo se esgotaram, e foi naquele momento que ele começou a clamar. E ele disse que clamou por 3 vezes e Deus não respondeu sua oração, mas no final ele começou a entender a revelação de Deus, e o próprio Senhor falou com ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu permiti esse espinho na carne, esse sofrimento, para que você não se ensoberbecesse, para que você não se orgulhasse. Irmãos, ao invés de acabar com o problema, Deus deu para Paulo uma força sobrenatural, uma força para superar aquela situação, e ele disse que a graça dele era suficiente. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei quais são as lutas, as dificuldades, mas eu sei que Deus está te fortalecendo neste exato momento. As ondas do mar estão tentando te afogar, e aí você pensa que precisa ser forte o bastante para superar tudo isso. Mas na verdade, quem não vai deixar você se afundar é Jesus. Amém? É justamente quando você reconhece as suas fraquezas e você clama por socorro que a graça do Senhor te alcança. Então nós vamos orar agora, e eu quero muito que você sempre se lembre disso. Jesus está com você na fé, mas também na fraqueza. Não queira se esconder do Senhor, não queira fugir da presença dEle. Simplesmente abra o seu coração, confesse os seus pecados, e a Bíblia diz que o Senhor é fiel para perdoar e purificar o seu coração de toda a maldade. Aleluia! Então agora nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que você possa escrever aqui nos comentários: Deus falou comigo agora. E isso vai incentivar as outras pessoas a quererem orar e receber a mensagem também, tá bom? E depois da oração, eu quero te pedir um favor. Clique no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e selecione depois o WhatsApp e as pessoas a quem você vai enviar. Eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que começaram a compartilhar as orações e o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no coração delas. E muitas se converteram, muitas se renderam a Jesus. Aleluia! Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, meu Pai, pelo ar que nós respiramos e também pelas dificuldades que a gente enfrenta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem nos livrado de todas elas. É isso que diz a Tua palavra no Salmo 34, o versículo 19. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti agora a vida desta mulher, a vida deste homem. Muitos, meu Pai, agora estão chorando, ó Deus, porque eles não têm forças mais. Eles não conseguem mais sair dessa situação. Todo dia, meu Pai, é uma batalha. Parece que eles nunca serão felizes de verdade. Mas Jesus, eu te peço agora, estende a Tua mão, socorre, Senhor. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão se afogando nos problemas, assim como o discípulo Pedro. Ele tinha uma boa intenção, mas ele acabou fraquejando, ele acabou olhando com um olhar racional, e ele começou a ver que é impossível uma pessoa caminhar sobre as águas. Mas ele se esqueceu naquele momento que foi Jesus quem o convidou a andar sobre as águas. Por isso eu te peço, Senhor, convida-nos para andar no sobrenatural, que nós não venhamos fazer isso para querer mostrar aos outros o quanto nós somos poderosos, fortes. Não, meu Pai, nós queremos andar no sobrenatural para mostrar às pessoas o poder do Senhor. O poder e a glória pertencem somente a Ti. Oh, meu Deus, neste momento eu agradeço pelos grandes livramentos que o Senhor já nos deu. Quantos milagres nós já vivenciamos, quantas bênçãos. É impossível nós nos lembrarmos de tudo que o Senhor já fez. Mas eu te agradeço, Pai, neste momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor abriu essa porta, essa corrente de fé, de oração, que tem crescido a cada dia. E eu peço, meu Pai, que ela venha se estender cada dia mais, que mais e mais pessoas sejam tocadas pela Tua palavra. Oh, meu Deus, traga pessoas de outras religiões, pessoas que precisam conhecer Jesus de verdade, pessoas que precisam de um propósito na vida. Senhor, eu oro por cada um agora que ainda tem essa indecisão, não sabe como será o futuro, muitas vezes está com medo, se sente angustiado, depressivo. Jesus, dá uma saída, Senhor. Ilumina o caminho dessa pessoa, que ela consiga enxergar um futuro de paz, de esperança, porque é exatamente isso que o Senhor tem para nós, um futuro abençoado,
o Senhor tem para nós a ressurreição, e foi o próprio Senhor Jesus quem disse que se nós crermos nele, ainda que morramos, nós viveremos eternamente. Ó Jesus, obrigado, porque esse tempo aqui na terra é muito passageiro. Nós estamos aqui de passagem, mas eu creio que um dia iremos ao teu encontro de uma vez por todas. E aí nós iremos nos abraçar, iremos nos encontrar com irmãos queridos. E Pai, eu só tenho que te agradecer, porque diante desse mundo tão mau, o Senhor tem nos guardado da maldade, o Senhor tem nos livrado de pessoas mal intencionadas. Eu te agradeço, Jesus, e eu aproveito essa oportunidade para pedir também: proteja, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares. Não nos deixe ser contaminados pelo pecado. Nós queremos estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Jesus, é em teu nome que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa: você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique, e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível, e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.